A paz de Cristo, irmãos. Hoje nós estamos dando início ao terceiro módulo sobre a geração que verá a vinda de Cristo. Sim, para quem já acompanha e faz parte aqui do curso Escatologia Revelada, você tem dividido em módulos, mas muitas destas aulas eu também tenho liberado no canal Graça e Conhecimento gratuitamente para que todo mundo tenha acesso a esse conteúdo que eu julgo ser muito importante. Então, hoje nós vamos dar início ao terceiro módulo sobre a geração que verá a vinda de Cristo. Até agora, no primeiro módulo, eu procurei apresentar aqui uma introdução sobre os 7 milênios da humanidade sendo revelados na Bíblia. Então nós temos ali diversas chaves proféticas aonde nós vamos perceber como Deus criou em 7 dias, sendo que o sétimo ele finaliza e descansa, como ele deixa esse marco para o homem que deve trabalhar 6 dias, no sétimo descansar, como para Deus um dia é como 1000 anos, então é como se cada dia da criação apontasse profeticamente para um milênio da humanidade. E nós viemos vendo várias questões, como por exemplo, que de Adão até Cristo nós temos os primeiros 4000 anos, de Cristo até os dias atuais mais 2000 anos. A gente vai estudar hoje algo que está muito ligado a tudo isso que a gente já veio estudando nesse período. Então, além de várias chaves proféticas, como eu estou destacando aqui na tela, que a gente teve no primeiro módulo, onde eu apresentei essa questão dos 7 milênios, e eu citei várias figuras, várias tipologias, nós tivemos 14 aulas. Depois, nós começamos um segundo módulo, onde a ênfase desse segundo módulo era falar dos primeiros 6.000 anos, e como eles estão divididos em 3 eras, de 2.000 anos cada uma. Então a gente viu que de Adão até Abraão se passaram 2.000 anos. Então a primeira era. Depois de Abraão até Cristo, mais 2.000 anos. Então nós temos 4 milênios. De Cristo até os dias de hoje, nós temos mais 2.000 anos. Então nós temos praticamente um período de 6.000 anos de história, de Adão até os dias atuais. Né? Claro que aqui eu não estou sendo preciso, eu estou passando informações aproximadas e nós vamos ver melhor isso na aula de hoje. Então, nesse segundo módulo, eu foquei nesses primeiros 6 milênios. Porém, hoje, nós vamos dar início ao terceiro módulo desta série, A Geração que Verá a Vinda de Cristo. E eu não vou citar todas as aulas, mas a gente vai ter ali cerca de 18 a 20 aulas, como você está vendo na tela. E o nosso foco deste módulo, que começa a partir de hoje, nesta aula, é justamente apontar para os últimos dias. E quando eu falo dos últimos dias, eu estou apontando para os 2.000 anos, que vão desde a primeira vinda de Cristo até o seu retorno, e também o milênio. Então nós temos os últimos 3 dias desta sequência de 7. Então, irmãos, dentro disso eu também quero trazer várias tipologias bíblicas, mostrando para vocês como isso também estava sendo tipificado nas Escrituras. Um Deus que, desde o princípio, ele anunciou o que vai acontecer no tempo do fim. Esse é o Deus que a gente serve. Um Deus que veio deixando sombras para que a gente pudesse entender a realidade, que veio falando por meio de parábolas, de tipologias, de figuras, revelando os mistérios do reino. Coisas que nem os mais sábios desse mundo compreenderam, mas a nós, que somos pequeninos, que temos o Espírito da graça, nos tem sido dado a revelação, para que a gente possa crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Então, irmãos, hoje eu quero começar esse terceiro módulo sobre a geração que verá a vinda de Cristo. E o conteúdo de hoje, eu quero falar com vocês hoje sobre
a vinda de Cristo. Mais especificamente, eu quero falar sobre a proximidade e sobre a geração que verá a vinda de Cristo. Então, qual é o tema de hoje? Hoje eu quero trazer aqui o que seria a 8ª chave profética que eu estou apresentando dentre várias que eu já apresentei até agora nesses módulos. E nesta chave profética, como eu gosto de chamar, nós vamos falar sobre 3 coisas importantes que, ao meu ver, elas podem estar conectadas. Então, hoje nós vamos falar sobre qual foi o ano da morte de Jesus e da ressurreição. Pergunta que eu vou fazer para vocês e eu quero ver se você que está acompanhando aqui o nosso curso, e essa aula eu vou disponibilizar no canal Graça e Conhecimento também, então eu vou perguntar para vocês, qual foi o ano da morte de Jesus e o ano que ele ressuscitou? Você sabe? Segunda pergunta que eu vou fazer para vocês. Esse ano da morte de Jesus, será que ele tem uma relação com o ano da queda de Adão? O ano em que Adão pecou poderia ter alguma relação com o ano em que Jesus ele vem para morrer e saldar a dívida que o primeiro Adão contraiu, né, e que deixou como legado para toda a humanidade? E terceira pergunta que eu quero fazer para vocês é: esse ano da queda de Adão tem relação com o ano da morte de Jesus e da ressurreição? E melhor, ele tem uma relação com o ano da vinda de Jesus, da segunda vinda? Então, estas são algumas perguntas das quais a gente vai estar abordando nesta aula. Então essa aula, ela é uma aula muito importante. Espero que você fique comigo até o final. Quando você estuda as profecias, você já teve a sensação de que o tempo está findando, de que o nosso tempo ele está chegando ao fim, de que nós somos a geração que verá a vinda de Cristo, de que o período que Deus estabeleceu ele está findando, assim como você vê nesta ampulheta? Pois bem, irmãos, a palavra de Deus ela trabalha com tempos determinados. Então, quando a gente fala sobre a vinda de Cristo, nós precisamos tratar desse assunto com muita responsabilidade, lembrando que muitas pessoas já tentaram marcar datas para a vinda de Cristo. Por exemplo, nós temos ali o marco de 1843, 1844, onde o movimento milerista ali marcou datas para a vinda de Cristo e houve o grande desapontamento, né? E ali surge um novo movimento. Nós temos ali depois muitos outros personagens aqui. Meu objetivo não é citar nome e nem falar de denominações, mas o que eu quero deixar aqui como exemplo é que muitas pessoas tentaram marcar datas, inclusive nos dias atuais, nos últimos 5 ou 6 anos, tem pessoas na internet que estão marcando data. Todo ano, chega na Páscoa, chega em setembro, né, chega nesses períodos e as pessoas vão lá e marcam data para a vinda de Cristo. Né? Aí, quando ela não acontece, a pessoa remarca para o ano seguinte e assim vai. Né? Por isso, hoje, irmãos, eu quero trazer aqui uma visão que seja, em primeiro lugar, seja uma visão bíblica, seja uma visão responsável, né, onde a gente vai tratar com equilíbrio desse assunto, sobre o período da vinda de Cristo. Quando a gente olha, nós vamos ver que existem extremos. Sempre existem extremos quando a gente fala de interpretação bíblica. Na verdade, isso é em todo mundo, em todos os âmbitos da sociedade, da cultura e em todos os aspectos, sempre existem os extremos. Então, quando a gente fala da escatologia bíblica, também vai existir diversos extremos. Como, por exemplo, existem aqueles que, ao lerem a palavra de Deus, diversos textos, inclusive um deles eu vou citar daqui a pouco, vamos dizer assim, que a gente não tem como saber quando se dará a segunda vinda de Cristo, né? E aqui eu já estou até descartando os preteristas que dizem que ela já aconteceu, tá? Eu estou falando com aqueles que aguardam a segunda vinda de Cristo.
dentre esse grupo que está aguardando uma vinda visível e literal da vinda de Cristo, existem sempre aqueles que, por lerem textos onde Jesus diz que ninguém sabe o dia e a hora, então as pessoas dizem, você não tem como saber quando Jesus vai voltar. E nesse extremo, muitas vezes as pessoas chegam a dizer que a vinda de Cristo, ela é iminente. Ela pode acontecer a qualquer momento, não precisa de nenhum sinal, porque os sinais não são para a igreja, os sinais eles são para aqueles que forem deixados para trás. Então, de um lado, nós temos um grupo de irmãos, que são irmãos sinceros, tementes à palavra de Deus, mas que vão ao extremo de dizer que você não tem como saber o período da vinda de Cristo. E existe um fundo de verdade nisso, porque, em primeiro lugar, é a própria Bíblia, é o próprio Jesus que disse para nós que daquele dia e hora ninguém sabe. E se de um extremo você tem aqueles que dizem que não se pode marcar o dia e a hora, e existe um fundo de verdade nisso, do outro extremo nós temos as pessoas que tentam marcar datas, que estão toda hora tentando adivinhar quando se dará a vinda de Cristo. Eu citei aqui para vocês, se eu não me engano, era William Miller, né? Que é da onde surge o movimento millerista, o millerismo, aonde eles marcam data para 1843, aí não acontece a vinda de Cristo, eles remarcam para 1844, quando não há a vinda de Cristo, então muitas pessoas haviam largado seus empregos e tudo mais, há um grande desapontamento. Isso você pode pesquisar, isso ficou muito conhecido na história, inclusive é alvo de debates hoje. Desta tentativa de marcar datas vai surgir também a doutrina do juízo investigativo hoje, né? Como se eles não tivessem errado a data da vinda, eles só erraram o evento que estava acontecendo nesta data, né? Nós tivemos ali, por exemplo, Charles Russell, em 1852, 1916. E esse homem, ele é quem vai, se eu não me engano, fundar o movimento das testemunhas de Jeová, enquanto o William Miller, ele é o precursor do que depois vai dar a origem à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós temos agora Charles Russell, que vai marcar a data da vinda de Cristo em 1914. Ele é quem dá início ao movimento dos Testemunhas de Jeová. E depois dele nós tivemos muitos outros, né? Tem aqui alguns conhecidos, mas nós temos diversas igrejas, diversos líderes denominacionais que marcaram datas para a vinda de Cristo. Depois eu posso até deixar uma lista aqui embaixo para vocês darem uma olhada ali em pelo menos 10 pessoas que marcaram data para a vinda de Cristo, tá bom? Então eu não vou me aprofundar muito nesta área. Porém, o que eu quero mostrar para vocês é que a Bíblia ela deixa claro para nós que ninguém deveria marcar o dia e a hora da vinda de Cristo. E a gente vai perceber isto quando a gente lê textos como, por exemplo, Mateus 24. Olha o que esse texto diz para nós. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois, assim como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porquanto não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fossem arrombados a sua casa. Por isso, ficai também vós percebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Nesta passagem de Mateus 24, Jesus estava falando do seu famoso discurso escatológico.
onde ele pega várias passagens do livro de Daniel, que a gente já estudou aqui no nosso curso Escatologia Revelada, e Jesus pega várias passagens de Daniel e ele faz um compilado e ele diz: quando vocês verem a abominação desoladora da qual falou o profeta Daniel, ele diz, haverá uma grande aflição como nunca houve, nunca mais haverá. Daniel também havia falado disto. Jesus diz, o templo vai ser destruído, não vai sobrar pedra sobre pedra. Daniel também havia falado sobre isso na profecia das 70 semanas. Jesus, ele joga todo esse contexto escatológico para frente e ele diz assim, quando essas coisas acontecerem, ele diz, vai acontecer algo que os profetas anunciaram, não só Daniel, mas assim como Joel, como Isaías e outros profetas, quando ele diz assim que o sol escureceria, a lua não daria sua claridade, os poderes do céu serão abalados, então vocês vão ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Jesus está fazendo esse discurso. Depois ele conta a parábola da figueira e então Jesus termina dizendo, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. E Jesus aqui, para ilustrar isto, Jesus ele diz, porque vai ser que nem nos dias de Noé. Os dias de Noé, as pessoas que viviam ao redor de Noé também não sabiam quando se daria o dilúvio. Não sabiam que haveria um dilúvio. Olha só que interessante, será que é por um acaso que Jesus cita os dias de Noé? Se você parar para olhar, nós já fizemos numa aula anterior dessa nossa série sobre a geração que verá a vinda de Cristo, onde a gente fala de Noé. E lá você vai ver um número muito profético. A Bíblia diz que quando Noé completou 600 anos, olha o número 6, ele completou 600 anos, veio o dilúvio. E detalhe, durante 7 dias, você vai ver que o Deus ele anuncia lá no primeiro desses 7 dias, dizendo, Noé, entra na arca com seus familiares, porque daqui a 7 dias vou fazer chover. Se você ler o contexto, você vai perceber que no 7º dia, Noé entrou na arca, Deus fechou a porta e ninguém mais entrou. É interessante, irmãos, que vem a chuva e a arca começa a subir. Quando as águas baixam, a água desce de volta. Você percebe que Deus estava deixando uma figura sobre a vinda do Filho do Homem? Ele diz, vai ser como nos dias de Noé. Noé, ele era um homem justo que por causa de Noé, os 7 familiares entraram na arca. Você tem uma figura muito perfeita que aponta para a vinda do Filho do Homem. Porque assim como Noé, quando completou 600 anos, você vai ver que quando a humanidade completar 6 milênios, você vê aqui o múltiplo de 6 milênios, virá o grande juízo de Deus. E ali nós vemos que Deus ele vai anunciar a Noé, daqui a 7 dias vou fazer chover. É como se esses 7 dias apontassem para a última semana de Daniel, os últimos 7 anos. E você vê que no 7º dia, Noé entrou na arca e Deus fechou a porta. Olha se não parece a parábola das 10 virgens que foram despertas, entraram e a porta se fechou. Olha se isso, essa figura de Noé e os seus 7 familiares, não é uma figura de Cristo e as 7 igrejas entrando, né? E quando a arca sobe, olha se isso não é uma figura também, né, da igreja subindo, e quando as águas descem, a arca volta a repousar sobre esta terra. Né? Até porque a Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. Né? No milênio, a Bíblia deixa claro que nós seremos reis e sacerdotes e reinaremos com Cristo sobre a terra. É o que está escrito em Apocalipse. Né? Então, o que eu quero demonstrar com vocês com esse texto de Mateus 24? Que, de fato, Jesus, claramente ele declara que nós não sabemos o dia e a hora, mas ao mesmo tempo ele deixa uma figura profética para nós que dá uma pista, né, do tempo da vinda dele, né, do período da vinda dele. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque a Bíblia como um todo, ela está cheia de pistas, cheias de figuras, de tipologias bíblicas, onde Deus veio revelando para nós, desde o princípio, tudo o que vai acontecer no tempo do fim. E olha que interessante, irmãos, porque agora eu vou começar a mostrar isto para vocês.
Quando a gente fala da vinda de Cristo, nós precisamos lembrar de algumas coisas antes de eu começar a falar para vocês sobre o ano da vinda de Cristo, ou sobre a proximidade, sobre a geração, sobre o período aonde Jesus pode sim estar manifestando a sua segunda vinda. Algumas coisas precisam ser levadas em consideração antes de nós entrarmos nessa parte que eu sei que é o que você está esperando. A primeira coisa, nós precisamos lembrar que quando a gente fala de um calendário, nós temos um mapa que eu sempre gosto de utilizar, que é este mapa que você vai ver aqui na tela. Tá? Esse mapa, ele é uma linha do tempo bíblica, onde você tem uma cronologia bíblica completa que vai desde Gênesis até Apocalipse. Né? Lembrando que o foco não é num contexto profético, e sim num contexto histórico. Então você tem um cálculo que vai desde Adão, passando por todos os personagens, todos os livros bíblicos, até os dias de Jesus. Este mapa, ele pertence a um amigo, a um irmão de coração meu, que é o pastor Felipe, e ele cedeu para a gente poder estar usando aqui. Tá? Inclusive, quando você baixar esse PDF, se você clicar aqui no link ou em cima do mapa, é só você clicar nesta seta ou em cima do mapa, que ele vai te conduzir caso você quiser adquirir. Ele não é meu, ele é do pastor Felipe, então se você quiser, você pode adquirir ele, e eu digo, vale muito a pena, tá bom? Eu vou deixar o link aqui para vocês. Porém, eu quero fazer uso deste mapa para mostrar para vocês a cronologia. Embora hoje eu não vou me aprofundar porque já tem aula no canal sobre isso. Mas eu quero demonstrar para vocês algo, só para vocês entenderem o porquê a gente não pode marcar o dia e a hora, mas ao mesmo tempo, porquê a gente pode perceber o tempo, a geração, a proximidade da vinda de Cristo. Trabalhando com esse equilíbrio, eu não vou nem marcar o dia e a hora, visto que o próprio Jesus deixou claro que isso não é possível, mas também nós não podemos ir ao extremo de dizer que isso pode acontecer a qualquer momento, que é iminente, que pode ser agora, podia ter sido 100 anos atrás, pode ser daqui mais 1000 anos. Não. A Bíblia, ela sempre trabalhou com tempos determinados, com moedes, tá? E quanto à vinda de Cristo, também não é diferente. Tanto a primeira vinda de Cristo, ela tinha sim um tempo determinado que você podia contar, como a segunda vinda de Cristo, ela também tem um tempo determinado onde você pode contar esse tempo, né? Não para marcar o dia e a hora. E você vai entender no decorrer dessa aula o porquê que você não consegue marcar o dia e a hora, e foi isso da vontade de Deus. Mas ao mesmo tempo você consegue entender os tempos e as estações. Como quando você olha para o céu e você diz, olha, por causa dos sinais eu vejo que vai chover, ou por causa dos sinais eu vejo que vai fazer seca. Né? Da mesma forma é a palavra de Deus. Por causa dos sinais da palavra de Deus, nós podemos perceber quando é o período, o tempo próximo da segunda vinda de Cristo. E daqui a pouco eu vou mostrar mapas mentais, mas eu preciso fazer essa introdução para você entender de uma maneira equilibrada, sem marcar dia e hora, mas também sem ficar naquela questão de dizer que isso vai acontecer a qualquer momento, ou que isso pode ser para muito tempo, não para os nossos dias. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é este mapa. Se você fizer uma contagem a partir do nascimento, da criação de Adão, nós temos aqui um marco que é o ano Omni, né? Que é como se fosse o ano zero, o ano em que Adão foi criado. Quando a gente faz essa contagem, é muito interessante porque a gente vai conseguir fazer um cálculo. A Bíblia não diz com quantos anos Adão pecou. A gente já vai falar disso daqui a pouco. Mas algumas coisas a Bíblia deixa claro para nós. Com 130 anos, Adão teve a Sete. E se você for observar, você vai perceber aqui que tem todo um cálculo que a gente pode acompanhar, principalmente no livro de Gênesis, até metade ali, o livro de Êxodo, você consegue calcular com mais facilidade
uma cronologia bíblica, desde Adão até Cristo. Prestem atenção. Então você tem ali, Adão foi criado com 130, olha que número interessante, com 130, com ênfase no 30, né? 130 ele teve o filho, que é Sete, aquele da onde vem a descendência do Messias. Com 930, Adão morre, e assim vem a sua descendência, né? E a gente vai calculando, então é muito fácil você fazer este cálculo. Porém, quando chega ali, depois do dilúvio, depois de Noé, você vai ver que no ano 600, né, veio o dilúvio. Então a gente tem o dilúvio aqui no ano 600 da vida de Noé. Numa cronologia bíblica, esse dilúvio foi por volta do ano 1656 já. A gente tem ali depois a descendência pós-dilúvio, da onde vem Sem, onde está a bênção, da onde viria o Messias. Então você vê aqui, é sempre a descendência da onde viria o Messias, vem Abraão. Até Abraão nós temos um período de 2000 anos, né? Você deve estar observando aqui na tela, 2000 anos até o nascimento de Abraão. Então você vai perceber que de Adão até Abraão você tem 2000 anos de história. De Abraão, então nós temos ali já um período que ele vai ser descrito agora como um período onde as pessoas vivem menos. Então você vai ter a história ali de Moisés, a saída, o livro de Josué, a história dos juízes. Então vem o período da monarquia, que são os reis de Israel. Você tem a divisão do reino nos dias de Salomão, onde você tem o reino do norte, o reino do sul, as duas casas de Israel. E você vai contando a história dos reis até que chega o período do cativeiro da Babilônia, nos dias de Daniel, Ezequiel, né? Inclusive aqui embaixo você tem uma linha do tempo com todos os livros bíblicos, tá? Que você pode aumentar este mapa e ver com mais qualidade. Aqui nós vamos ter também um período que é a volta do cativeiro da Babilônia. A gente vê isso no livro de Daniel, em outros profetas também. E você tem um período de 400 anos, cerca de 400 anos, que é um período intertestamentário entre o Velho e o Novo Testamento, onde não há muita manifestação dos profetas neste período. Então a gente tem alguns livros históricos, como Macabeus e tudo mais, né? Até chegar neste período que é os dias de Jesus. Então, basicamente, nesta linha do tempo que você está vendo, desde Adão até Cristo, nós temos um período de 4.000 anos, que é o que eu quero demonstrar para vocês agora. Você vai perceber aqui um período de 4 milênios da humanidade. Quando você chega nesta linha, neste período de 4.000 anos, é o período que também vai ser uma linha divisória entre o período antes e depois de Cristo. Por quê? Porque neste período nós temos o nascimento de Cristo após Adão. Lembrando que esse mapa ele tem como base o ano Homini, que é o homem a partir de Adão para frente, e não o ano Domini, que é de Cristo para trás. Então, nestes dias, nós vamos perceber exatamente o nascimento de Jesus. Você tem aqui o período em que ele vai ser apresentado com 12 anos no templo, o período que ele vai dar início ao seu ministério, a sua morte e ressurreição, um intervalo, né, ali até a destruição do segundo templo. E aí nós temos toda essa história que agora nós vamos começar a conversar e que são coisas importantes. Mas o que eu quero demonstrar para vocês com todo este mapa mental, irmãos? Quando você olha para ele, o que eu quero que fique claro para vocês é, a gente já tratou disso em outros vídeos, então por isso que eu quis dar uma passada breve, mas sem aprofundar muito. Então, o que eu quero demonstrar para vocês é que existe um período de 4.000 anos que vai desde Adão até Cristo. Então, essa é a primeira dica de interpretação que eu quero que vocês mantenham em mente. Quando a gente faz uma cronologia bíblica, você pegando cada uma das datas, cada uma das informações, você vai chegar a esta data aproximada, 4 milênios.
Lembrando, irmãos, que esse mapa não é meu, mas se você quiser adquirir, você pode adquirir ele clicando nesse link ou em cima do mapa, que você vai ser direcionado ali para a plataforma do Pastor Felipe, onde você vai adquirir ele. Quando você adquire, junto com o mapa, vem outros mapas, outras ilustrações, né, outras informações que também são legais para você baixar. E, geralmente, junto com o mapa, vem toda uma explicação, várias videoaulas explicando esse mapa, cada período. E depois de 7 dias que você adquire, o mapa está liberado para você baixar também. E sempre que é atualizado, você pode baixar a versão atualizada dele. Então, lembrando que ele tem uma escala de 4 metros. É 1 milímetro para cada ano. Ali você tem a cada 10 centímetros, você tem praticamente 100 anos, né? A cada meio metro você tem 1000 anos de história sendo contado. É um mapa muito legal, principalmente para quem estuda a Bíblia e gosta dessa questão da cronologia bíblica. Agora eu quero começar a abordar com vocês 3 questões importantes para a gente entender essa relação entre Adão, Cristo e a segunda vinda de Cristo, onde tem também um assunto que talvez a gente aborde também, que é a manifestação do anticristo no tempo do fim. Porque tudo isso está conectado. Vamos lá, então. A primeira informação que você precisa levar em consideração é: você sabia que o calendário que nós utilizamos hoje, ele não é o calendário que sempre esteve vigente. Por exemplo, hoje nós usamos o nosso calendário sendo o calendário gregoriano. Mas esse calendário, ele só foi introduzido pelo Papa Gregório lá pelo período de 15 de outubro de 1582, ou seja, cerca de quase 500 anos atrás. E a gente está falando de 2000 anos de história desde que Jesus apareceu. Por cerca de 1500 anos, né? Esse calendário, ele não existia. Esse calendário que nós utilizamos hoje, ele vai ser, então, introduzido pelo Papa Gregório, se eu não me engano, Gregório XIII, né? Em 15 de outubro de 1582. Antes disto, nós tínhamos o calendário, que era o calendário juliano, que foi instituído por Júlio César em 45 a.C. E ele tinha como base, se não me falha a memória, o ano zero, ou o ano que iniciava esse calendário, o surgimento de Roma. E Dionísio, lá por volta do 6º século, ele vai criar essa expressão do ano Domini, né, de antes de Cristo e depois de Cristo. Nos seus livros, ele começa a usar a expressão: olha, aqui aconteceu no ano tal depois de Cristo, ou tal escritura aconteceu no ano tanto antes de Cristo. Então surgiu essa expressão, mas ela não foi usada de início por todo mundo. Ela vai ser utilizada somente quando o Papa Gregório, em 1582, ele decide fazer essa troca entre o calendário juliano para o calendário gregoriano. Então surge essa expressão antes de Cristo e depois de Cristo. Perceberam? Então, como que a gente pode chegar a uma precisão de calendários? Geralmente, esse ano Domini, ele foi criado por Dionísio, tendo em base que Jesus nasceu no ano zero, e a partir dali é que se começa a contar uma cronologia, um período de tempo da história. Mesmo Dionísio, ele chegou muito próximo do nascimento de Jesus, mas até mesmo Dionísio e os teólogos que vieram depois, nenhum deles conseguiu marcar com precisão o ano do nascimento de Jesus e, consequentemente, o ano da morte de Jesus. Porque todos eles chegaram muito próximos, mas nenhum deles foi preciso quanto a isso. A própria Bíblia que hoje a gente carrega, ela não traz nenhuma informação sobre quando Jesus nasceu, o ano, e nem o ano da sua morte e ressurreição, e quando ele ascende ao céu. Você percebe que Deus,
assim lhe aprouve não deixar o registro destas informações para que ninguém fizesse cálculos e marcasse o dia e a hora. Então, você tem sim muitas informações que falam qual é o tempo da humanidade. Então, você tem como saber a proximidade do fim dos tempos, mas ainda assim você não pode marcar o dia e a hora, porque o próprio Deus não deixou isso registrado. Né? Mas já que a gente está falando de calendários, uma das coisas que também vale destacar nessa conversa é que, assim como no século VI surge então Dionísio, que começa a utilizar essa expressão do Anno Domini, antes e depois de Cristo, somente lá pelo ano de 1582 é que vai haver uma mudança de calendário. O calendário que tem origem em Roma, que era o calendário juliano, vai ser trocado agora pelo calendário gregoriano, para fazer ali algumas correções, 10 dias, né? Há uma correção ali de 10 dias nesse calendário. E a gente então tem o calendário que nós temos em vigor. Tendo entendido essa parte, eu vou mostrar para vocês por que eu falei dessa questão de calendário e por que isso está conectado com o que a gente já vai ver relacionado ao ano da vinda de Cristo. Olha só que interessante essas informações. Vai juntando tudo isso que eu estou apresentando para vocês, para você entender o que eu vou apresentar daqui a pouco. Tendo todas essas informações que eu trouxe para vocês, eu quero que vocês meditem nestas 3 informações aqui. Quando foi o ano da queda de Adão? E aqui eu não estou falando do ano da criação de Adão, quando Adão foi criado, tá? Mas a pergunta é, quando que Adão pecou? Não quando Adão foi criado, mas quando que Adão pecou? Tá? A mesma coisa, a pergunta que eu faço para vocês é, não é o ano que Jesus nasceu, mas qual foi o ano da morte dele e da ressurreição, quando ele morreu para saldar esta dívida que foi contraída pelo homem, e ele morreu e ressuscitou. Por quê? Porque eu acredito que se nós compreendermos essa questão, mesmo que a gente não chegue a uma data, mas que a gente consiga compreender isso, pelo menos de uma forma que aproximada, você vai perceber que isso está totalmente ligado com este terceiro evento, que é a manifestação de Cristo sobre as nuvens, o período da segunda vinda de Cristo, e também que é antecedido pelo personagem chamado de Anticristo, que vai preceder a vinda de Cristo, o qual o próprio Senhor matará com um sopro da sua boca. São 3 perguntas importantes. Se você quiser, deixa aqui nos comentários. Lembrando, vamos usar de respeito, porque aqui a gente está tratando de uma questão que ela é delicada. Ela é muito delicada. Esse assunto que eu vou tratar com vocês, ele é muito delicado. Por isso eu quero trazer ele falando com responsabilidade, com temor, mas também trazendo esse ambiente de abertura onde a gente possa tratar desse assunto de uma forma equilibrada, sem marcar dia e hora, mas também sem tratar desse assunto como um tabu, ou dizer que pode acontecer a qualquer momento, como se Deus não trabalhasse com tempos determinados. Deixa aqui nos comentários, com todo o seu respeito, né? Quando que você acredita que aconteceram esses eventos? Qual foi o ano da queda de Adão? O ano da morte e ressurreição de Jesus? Ou o ano da segunda vinda? Eu sei que aqui ninguém vai marcar a data, ninguém pode fazer isso. Mas você acredita que existe a possibilidade de nós compreendermos o período, a proximidade desse tempo? A partir de agora, neste vídeo, eu vou começar a tratar então desses 3 aspectos. Qual é o ano da queda, o ano da morte e ressurreição e o ano da segunda vinda de Cristo? Embora aqui eu estou falando desta forma, mas eu não vou marcar data. Eu quero trazer números aproximados e não exatos. Da mesma forma como você vê a areia dessa ampulheta chegando ao seu final, você vai perceber que o tempo em que estamos vivendo também está chegando ao fim. E nós estamos prestes a ver a mudança de governo, né? Os reinos desse mundo passando a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, aonde Ele estabelecerá o seu reino milenar e o seu reino eterno.
Quando a gente olha para a palavra de Deus, algumas coisas ficam claras nos estudos que a gente já teve. Nós vamos perceber que existe uma tipologia bíblica onde Deus está falando por meio de figuras que haveria um período de 6 dias, onde o homem deveria trabalhar e o sétimo era descanso. Só que é dito que um dia para Deus é como 1000 anos. Então você vê ali uma figura de 6 milênios, onde o homem está debaixo da escravidão do pecado. Lembra que trabalho também está ligado à escravidão depois da queda, né? Lembra que o homem deveria trabalhar e ele comeria com o suor do seu rosto. Então você vê que trabalho está ligado à escravidão por causa da queda. Então 6 dias o homem está debaixo da escravidão, mas o sétimo é onde o Senhor ele finalizaria a sua obra e haveria uma santificação e o homem descansaria. Então há aqui toda uma tipologia bíblica apontando para isso. Mas você vai ver que existe um período chamado de tempos determinados. Deus, ele anuncia que um cordeiro, quando fosse ser sacrificado na Páscoa, ele deveria ser separado por 4 dias e na virada do 4º para o 5º dia, ele seria imolado, ele seria sacrificado. Você percebe que isso é o mesmo que aconteceu com Cristo? Cristo ele é chamado de o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E Cristo ele é separado por 4 dias proféticos, né? Que representam nesses 4 milênios. E na virada do 4º para o 5º milênio, Cristo vem e como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele vai ser sacrificado por nós. Há uma tipologia bíblica muito importante que a gente vai começar a tratar a partir da próxima aula, onde eu vou falar das festas. E você vai ver que Cristo ele celebrou aqui, na sua morte, ele morreu exatamente no dia da Páscoa, ressuscita no dia das primícias e derrama o Espírito Santo no dia de Pentecostes. E eu vou tratar isso na próxima aula. Você vai perceber que entre Pentecostes e a expiação, que é onde está sendo revelada a segunda vinda de Cristo, o dia do juízo para uns, mas o dia de perdão para outros, havia um intervalo de 4 meses. E novamente a gente vê um múltiplo de 4, porque 40 jubileus, né, 40 vezes 50, é o equivalente a 2000 anos. Você vê aqui, ó, 2 milênios. Isso está tipificado em várias profecias que eu vou começar a tratar com vocês a partir desta aula, onde eu tenho, se eu não me engano, cerca de 18 a 20 aulas, onde eu vou mostrar que Deus ele deixou uma tipologia no Velho e no Novo Testamento, demonstrando que o período, o intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, do seu Filho, seria um período de 2 milênios, 2000 anos. Eu vou demonstrar isso para vocês por meio de muitas figuras. Não vou contar aqui, para o vídeo não ficar mais longo e também para não estragar a surpresa das próximas aulas, né? Mas assim, ó, tem cerca de 18 a 20 aulas onde eu vou mostrar para vocês, onde a gente vai tratar só sobre esses 2000 anos sendo revelados nas escrituras por meio de sombras e realidades, de tipologias bíblicas, onde Deus veio tratando por meio de parábolas, de figuras, mostrando esse período para nós. Então, irmãos, a gente vai perceber que existe um período de 2000 anos. Se a gente fosse fazer um cálculo, uma conta, desde o ano em que Adão foi criado, que seria o ano 0, seria aqui assim mais ou menos num marco, né? O ano 0, quando Adão foi criado, ele daria praticamente 4000 anos por volta do ano que Jesus nasceu. Mas eu já vou falar sobre isso também. Próximo ao ano 0, um pouco antes talvez, né? Já vou falar sobre isso. E quando a gente olha para esse período desde a primeira vinda de Cristo, desde o seu nascimento até o período em que estamos vivendo, acreditando, levando em consideração que o período está correto, que não foi cometido nenhum erro de cálculo, ou que não foi ocultado nenhum pedaço de tempo, né? Nós precisamos levar em consideração que nós temos desde o nascimento de Jesus até os dias de hoje cerca de 2000 anos. Na realidade, já passou desse período de 2000 anos se nós contarmos a partir do nascimento de Jesus, né?
Então, irmãos, vamos tratar um pouco sobre esses 3 eventos, tá? Desde a queda de Adão, a morte e ressurreição de Cristo e a segunda vinda de Cristo. E eu quero demonstrar para vocês como esses eventos podem estar ligados. E como isso pode estar mostrando para nós, revelando a proximidade da segunda vinda de Cristo para a nossa geração. Vamos começar falando, então, em primeiro lugar, sobre a teoria da queda, do ano da queda do homem, né? E como isso pode estar ligado com a vinda de Cristo. Gravem esta palavra, irmãos. A palavra teoria. Por quê? Eu não estou tratando isso como uma verdade absoluta e bíblica, né? Não, eu estou tratando isso como uma conjectura, como uma teoria. Por quê? Porque a Bíblia não fala o ano que Adão pecou. Quando a gente estuda os conteúdos judaicos, né, os rabinos, as tradições, você vê que ninguém consegue ser claro nesse ponto, né? Cada um deles também apresenta uma conjectura de que Adão poderia ter pecado no mesmo dia em que ele foi criado. Ou outros vão dizer, não, ele pecou antes do Shabat, do sábado, ou antes de completar a próxima semana. Eu não creio que Adão pecou no mesmo dia. Por quê? Porque a Bíblia nos dá várias informações que mostram pra gente que Adão teve que viver um tempo no paraíso. Como, por exemplo, a Bíblia diz que Deus vinha visitar Adão na viração da tarde. Ou seja, dá a entender que Adão foi criado naquele dia, mas que na viração da tarde, né, de uma tarde pelo menos, ou de várias tardes, Deus vinha visitar Adão e eles caminhavam juntos pelo Éden, pelo paraíso que Deus havia criado, né? Que Deus tinha comunhão com Adão, que Deus lhe passava instruções, que Deus havia lhe passado o propósito de dominar sobre a terra, de cuidar do jardim do Éden. Para mim não faz sentido a ideia de que Adão pecou no mesmo dia em que ele foi criado, né? Se tratando de dias literais. Até porque a Bíblia diz que Deus ele institui o homem para dominar e diz para Adão dar nomes aos animais. E entendendo que a gente tem uma gama enorme de animais, imagina lá Adão dando nome para todos eles e Adão terminando tudo isso em um dia só. Além do mais, não só isso, a Bíblia diz que ainda teve que haver um período de tempo onde Deus olha para Adão e diz assim, não era bom que Adão estivesse só. Como que Adão, em um dia, tão ocupado dando nome para animais, andando com Deus na viração da tarde, ele ainda teria tempo para se sentir só? Mas Deus viu que não era bom que o homem estivesse só e faz com que Adão caísse num sono profundo e dele, de uma das costelas, Deus vai criar Eva, né, para Adão. Vai criar a mulher, né, uma ajudadora, uma adjuntora. Então, nesse contexto, você percebe que, acompanhando os relatos bíblicos, é muito possível que houve um período de tempo, que a Bíblia não relata, mas que há necessidade de um período que não se resume apenas a um dia literal de 24 horas, né? Para mim, ao meu ver, Adão é uma figura tão perfeita de Cristo que só nessa questão de Deus fazer ele cair no sono, de uma costela tirar a mulher e depois fazer ele acordar, aqui nós temos uma figura de Cristo, né? Onde Cristo, ele é morto, lembra que a palavra dormir é usada para falar daqueles que morreram? Assim como Adão dormiu, né? Cristo morreu. Assim como Adão teve uma costela tirada, Cristo foi transpassado entre as costelas, e nesse evento de Adão surge a mulher e de Cristo surge a igreja. E assim como Adão é trazido de volta do sono e recebe Eva por mulher, Cristo é trazido de volta à vida e agora vai receber a igreja como a sua noiva. Perceberam? Então, para mim, não é nenhum exagero imaginar que, assim como Cristo esteve 3 dias morto, que Adão talvez tenha passado esse mesmo período dormindo enquanto Deus vai fazer esta obra, tá? Então é uma possibilidade. Mas o que eu quero demonstrar para vocês é que quando você começa a analisar todos os eventos históricos, Deus andando com Adão na viração da tarde, ele tendo que ter tempo para dar nomes aos animais, para arar o jardim, para ele caísse num profundo sono e fosse criada a mulher,
É muito possível que isso não se deu em apenas um dia, tá? E talvez nem em uma semana. Por isso fica a conjectura. Volto a dizer, vamos tratar isso como uma teoria e não como uma verdade revelada nas Escrituras, porque a gente não tem essa informação na Bíblia. Então vamos tratar de tempos aproximados e não de tempos exatos. Tá? Eu quero deixar bem claro para que ninguém saia desse vídeo marcando o dia e a hora dizendo que o Tiago ensinou isso, tá bom? Não é esse o objetivo. O meu objetivo aqui é falar da proximidade da vinda de Cristo, e você vai perceber isso até o final da aula. Então, quando a gente analisa essa questão, você vai perceber que a Bíblia não declara para nós, ela não nos conta quando que Adão pecou, né? Quando que houve a queda, qual é o ano da queda. Mas a Bíblia ela traz várias informações cronológicas que são importantes, conforme eu demonstrei para vocês no início desse vídeo, utilizando o mapa da cronologia bíblica completa. Então, quando a gente vai ler a Bíblia, nós temos ali algumas informações que são importantes, como por exemplo, Gênesis 2, do verso 16 e 17, vai falar o seguinte, que Deus ordenou, né, ao homem dizendo que de toda árvore do jardim ele poderia comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia, olha essa expressão, no dia que dela comeres, certamente morrereis. Deus mentiu na sua palavra? Não, porque Deus não mente, irmãos. Mas então, como que isso se cumpriu? Porque Deus está dizendo para Adão, né, que no dia que ele comer, ele vai morrer naquele dia. Então aqui fica a pergunta, irmãos, né? Adão morreu no mesmo dia? Não. Porque depois que Adão pecou, eles foram expulsos do paraíso e eles continuaram vivendo por muitos anos, inclusive tiveram inúmeros filhos, dentre os quais é citado pelo menos 3, né, que é Caim e Abel, e depois que Caim mata Abel, então surge um terceiro filho, que é Sete, da onde vem a promessa daquele que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, o Messias, né? E aquilo que foi prometido lá no princípio, você vai ver se cumprindo no final, no livro do Apocalipse. Isso é tremendo, irmãos. Então, olha que interessante. Vamos analisar essa informação. Adão morreu no dia que ele pecou? Se a gente levar em consideração o espírito, visto que o homem é feito de espírito, alma e corpo, o espírito do homem morreu naquele dia. Já o corpo de Adão, você percebe que ele permanece por 930 anos. Né? 930, olha que assunto interessante para a gente trazer uma abordagem, quem sabe, num próximo dia. Mas hoje o que eu quero demonstrar para vocês é, se você olhar espiritualmente, Adão morreu no mesmo dia. Fisicamente, o seu corpo, ele morreu também no mesmo dia. Lembrando que para Deus um dia é como 1000 anos, é como um milênio. Se você parar para prestar atenção, mesmo naquele período que as pessoas viviam muito mais, Adão não passou de 1000 anos. Ele chegou ao ano 930, como eu vou ler agora para vocês. Ou seja, Adão morreu no mesmo dia, ele não passou para o próximo. Depois da queda, olha o que é dito aqui, ó, que Adão viveu 130 anos. Tá? 130 anos, e ele gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Adão que ele viveu, 930. Então ele morreu. Olha que interessante, aqui eu vou traçar uma teoria, né? Vamos tratar com clareza aqui para não restar dúvidas depois. Eu vou traçar uma teoria. Gravou bem? Eu vou fazer uma conjectura. E lembrando que conjectura tem muita margem para erro. Conjectura não é a verdade. É apenas algo para a gente falar abertamente, ter esse ambiente onde a gente pode estudar,
conversar sem ser julgado, né? Mas onde a gente está tratando aqui sem ser considerado um herege. A gente está tratando aqui da palavra de Deus, com muito temor, né? Com muito respeito à palavra de Deus. Se a gente fosse criar um mapa mental, você percebe que Adão, ele nasceu no ano 0. Ele viveu pelo menos alguns dias, algumas semanas, alguns meses, alguns anos, que a gente não sabe determinar quanto tempo foi. Por isso eu deixei aqui vários pontos de interrogação. A gente não sabe quanto tempo se deu entre a criação de Adão e a sua queda. Mas houve um intervalo ali entre o ano 0, acho que eu não coloquei o 0 aqui, mas entre o ano 0 e a queda de Adão. Mas é muito interessante que a Bíblia vai tratar com esses números. Adão já tinha tido muitos filhos depois da queda, filhos e filhas. A gente sabe isso porque a gente vê que Caim e Abel são 2 filhos citados. Talvez até pela questão do homicídio que houve ali, onde Caim matou o seu irmão Abel. Mas é dito ali que havia casamento entre eles, entre os irmãos, porque naquele tempo ainda não havia sido dado a lei, onde Deus demonstrava que a partir de então isso seria contrário à vontade dele. Então, olha que interessante. A Bíblia ela vai falar daqui para frente, sempre dando uma ênfase quando fala de cronologia, aquela geração da onde viria a promessa de Deus, né, do descendente que esmagaria a serpente. Então é assim quando fala de Adão e Eva, vai dar ênfase a um dos filhos citados, que é a Sete, da onde vem Noé, né? De Noé depois vai ser Sem, Cã e Jafé, vai ser dado ênfase a Sem, da onde vem os semitas, né? Da onde vem Abraão. De Abraão você vê que é dado uma ênfase em Isaac é dado uma ênfase em Jacó é dado uma ênfase falando de Judá e também de José. Então tem várias questões aqui proféticas para a gente analisar em outros dias. Mas o que eu quero demonstrar para vocês é, perceberam que de Adão é dito que o seu filho, do qual viria o Messias, ele nasce cerca de 100 anos depois, ou no ano 130. Olha se esse número 30, ele não parece receber um destaque aqui no princípio. E no ano 930, você vê de novo que é o ano que Adão morre, antes de completar 1 milênio. Ou seja, no mesmo dia que ele pecou, ele morreu. Tanto no sentido espiritual, né? Por isso que o homem hoje tem que nascer de novo, o seu espírito tem que nascer de novo, mas também no sentido físico, né? O seu corpo morreu antes de se completar o 1º milênio da humanidade. Com isso, eu quero traçar aqui uma possibilidade, uma conjectura, algo que vamos chamar aqui de uma teoria. Lembrando que teoria não é uma verdade absoluta. É muito possível que Adão tenha pecado, que a queda tenha acontecido por volta do ano 30. Então, aqui onde você tem esse período, lembrando, a Bíblia não nos dá o dia, ou a hora, ou a contagem de tempo, né? Embora a gente tenha uma contagem de tempo que é nos relatada por Moisés quando ele escreve Gênesis, naquela época a gente não tinha uma contagem cronológica sendo marcada. Então a gente não tem como dizer, olha, a queda aconteceu no ano tal. A gente tem uma cronologia bíblica que nos mostra que Adão foi criado, dali em diante começa uma contagem de tempo, um ano 0 ali, mas quando Adão peca é como se de fato começasse uma cronologia a partir da queda, a partir do pecado, que vai culminar na vinda de Cristo, onde haverá restauração de tudo que foi perdido quando o homem pecou, quando o homem caiu. Então, por que eu estou falando disso? Porque com base nessa data, lembrando que ela é aproximada, eu citei aqui o número 30, né, o ano 30, porque a gente tem aqui 130, 930, mas pode ser que não foi o ano 30, né? Pode ser que tenha sido o ano 20, 26, 27, pode ter sido o ano 40, a gente não sabe. Então, volto a dizer, trato como conjectura, como teoria e não como verdade absoluta. Só que o interessante, irmãos, é
que quando a gente estuda sobre o ciclo das festas, dos tempos determinados, os moedes de Deus, você vai perceber que para se sacrificar um cordeiro na Páscoa, ele era separado por 4 dias. E não é por nada que João Batista, quando vê Jesus vindo no 4º milênio, ele diz: lá vem o cordeiro que tira o pecado do mundo. Por quê, irmãos? João vai escrever no Apocalipse que Cristo ele é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Percebe que é como se, a partir do momento que Adão pecou, Deus estivesse preparando um cordeiro, separando ele por 4 dias, por 4.000 anos, separando um cordeiro que no tempo determinado ele viria e serviria como um cordeiro pascual, na virada entre o 4º para o 5º dia, que era o que a lei dizia, na virada do 4º para o 5º milênio, o cordeiro viria e ele seria sacrificado para tirar os nossos pecados. E é sobre isso que eu quero falar agora.